Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante: a previsão de tempestades severas. E olha, vamos descobrir um lugar surpreendente, um verdadeiro epicentro global que talvez esteja bem mais perto do que se imagina. Então, vamos lá. Se eu perguntar onde se formam as tempestades mais fortes do planeta, qual é o primeiro lugar que vem na cabeça? Pois é, para muita gente a resposta é quase automática. O famoso corredor de tornados lá nos Estados Unidos, né? Aquela região que a gente sempre vê nos filmes com um clima super violento. Mas e se essa história não estiver completa? Pois um estudo super importante acabou revelando um outro ponto quente global de tempestades. Um lugar que meio que desafia o que a gente achava que sabia. Então bora lá! Vamos juntos desvendar que corredor de tempestades escondido é esse e o que a ciência tem para nos contar sobre esse hotspot. Tudo ficou mais claro lá em 2003. Uma análise global resolveu mapear as condições da atmosfera no planeta inteiro. O objetivo? Encontrar ao longo de 3 anos os lugares com um ambiente perfeito para a formação de tempestades daquelas bem pesadas. E olha, quando os resultados saíram, a comparação foi impressionante. Eles viram um sinal claríssimo, não só na América do Norte, como todo mundo já esperava, mas um sinal com a mesma força aqui na América do Sul. Para ter uma ideia, a gente está falando de mais de 60 dias por ano com condições favoráveis no centro da Argentina e mais de 30 dias em boa parte do sul e sudeste do Brasil. Isso dá uma dimensão do que a gente está falando, né? Se a gente focar só nas condições para a formação de tornados, o estudo estimou algo entre 8 e 10 dias por ano, só para o sul do Brasil. É um número que, para muita gente, soa surpreendentemente alto. Ok, mas esses números da atmosfera significam o que na prática? Bom, eles se traduzem em impacto real. Dá uma olhada. Um levantamento feito no Paraná nos anos 90 mostrou que granizo e vendavais juntos foram responsáveis por quase metade de todos os registros de desastres naturais. Ou seja, mesmo não acontecendo todo dia, quando acontece, o impacto é significativo. Beleza. Então, qual é o segredo? Que ingredientes são esses que formam a receita para uma super tempestade nessa região? Basicamente, são 2 componentes-chave. Vamos entender cada um deles. Para uma tempestade virar severa, ela precisa de 2 coisas. Primeiro, instabilidade. Pensa nela como a energia, o combustível da tempestade. É o que faz o ar subir com força. E segundo, o cisalhamento do vento. Nome complicado, mas a ideia é simples. É a mudança de velocidade e direção do vento em diferentes altitudes. E é isso que dá a rotação, o giro para a tempestade. Esta instabilidade tem um nome técnico. Ela é medida por um índice chamado CAP. E a melhor analogia é essa mesmo. É o combustível de foguete da tempestade. Quanto mais CAP, mais potência a tempestade tem para criar aquelas correntes de ar que sobem com uma violência absurda, que são o verdadeiro motor do temporal. E o tal do cisalhamento do vento. Ele cria outra coisa que os meteorologistas medem, a tal da helicidade. É ela que mede o potencial de giro daquela corrente de ar que está subindo. É como se o vento entrasse na tempestade fazendo um movimento de saca-rolhas, sabe? E é justamente esse giro que pode transformar uma chuva forte numa supercélula, que é um tipo de tempestade muito mais organizada e perigosa. Ok, então com esses 2 ingredientes na mão, combustível e rotação, como é que os meteorologistas medem o tamanho da ameaça? Vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas deles. Então, o que eles fazem é combinar essas informações em vários índices, que funcionam quase como um placar de risco. Por exemplo, o índice Energia e Elasticidade, o EHI, ele pega o combustível e a rotação e junta tudo no número só. Existem outros índices também, cada um ajudando a identificar se o ambiente está propício para formar as tempestades mais perigosas, como as supercélulas. Muito bem, mas como essa teoria toda vira prática? Como é que esses números e parâmetros ajudam a construir uma previsão de verdade no dia a dia? O processo funciona basicamente em 3 etapas, como um funil. Primeiro, com vários dias de antecedência, os meteorologistas usam modelos globais para ver o cenário geral. Depois, quando faltam algumas horas, eles usam modelos mais detalhados para calcular aqueles parâmetros que a gente falou, como CAP e helicidade, e apontar as áreas de maior risco. E por fim vem o nowcasting, o acompanhamento em tempo real com radar e satélite, monitorando as tempestades já formadas para emitir alertas imediatos. E tudo isso, no fim das contas, nos leva à pergunta mais importante. Tá, mas por que isso importa tanto? É aqui que a gente sai da previsão e entra na proteção.
Porque ter uma previsão precisa de tempo severo é simplesmente vital. Pensa bem, é o que permite que a Defesa Civil se prepare. É o que garante a segurança de um avião no ar. É o que pode salvar uma lavoura inteira de uma chuva de granizo e o que ajuda a proteger nossa infraestrutura de energia contra um vendaval. Então, essas ferramentas, esses modelos, eles são guias fantásticos, essenciais, mas eles não são a resposta final. A tecnologia sozinha não consegue substituir a experiência, o olho treinado de um especialista. E isso nos leva a uma citação perfeita de Hernani de Lima Nascimento, autor do estudo que usamos como base. Ele disse: a previsão de tempo severo requer uma importante componente humana e diagnóstica. Ou seja, no final do dia, é o meteorologista, a pessoa, que precisa olhar para todos os dados e interpretar o que os modelos estão dizendo e, com base nisso, tomar a decisão. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Num mundo onde os padrões do clima estão mudando o tempo todo, o quão fundamental se torna a gente entender e prever os riscos em todos os corredores de tempestade do planeta. Não só naqueles que já são famosos, mas principalmente naqueles que, até pouco tempo atrás, estavam escondidos?